Oi, pessoal, tô encerrando aqui minha jornada de trabalho, mas eu queria muito compartilhar um vídeo agora, um pouquinho mais longo com vocês aqui no meu canal do YouTube, pra gente falar um pouquinho disso tudo que eu tenho construído nesse tempo e começar a pensar com vocês de uma forma mais específica sobre esse conceito de educação espiritual. Um conceito que parece complicado ou até óbvio demais, porque é alguma coisa muito intrínseca. Então, para a gente começar a pensar sobre esse conceito, nos meus estudos eu tenho colocado que é preciso a gente pensar sobre algo anterior. O que é educação informal, educação formal e educação não formal? E aonde essa tal educação espiritual que eu tenho falado, ela se encaixa? Né? Então, eu queria dar um panorama rápido aqui para vocês sobre o que é educação formal, o que é educação não formal e informal, de acordo com alguns autores que eu tenho lido. Bem, a educação formal, ela é aquela educação que ela é organizada e sistematizada. Uma das principais características delas é a hierarquização de níveis em anos em séries, e uma outra característica muito forte e presente é a obrigatoriedade e a questão legal, a legislação que ampara esse tipo de educação. Então é muito fácil você entender a educação. Formal é aquela que está dentro da LDB-EN, por exemplo, Legislação Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93/94/96. Então, essa educação informal, por exemplo, você não consegue fazer uma prova do Enem se você não tiver, é, por exemplo, terminado o seu ensino fundamental. Você não consegue acessar o ensino médio se você não tiver o diploma do ensino fundamental. Ela requer uma exigência legal, uma exigência que as escolas, as instituições formais exigem. A educação não formal é aquela que ela até tem uma sistematização de conteúdos, ela é organizada didaticamente, mas ela não tem necessariamente uma obrigatoriedade legal. Por exemplo, os cursos de inglês, o Kumon, por exemplo, que é uma atividade de reforço. As aulas de danças que são feitas pelas crianças, atividades extracurriculares, elas têm níveis, elas têm uma organização pedagógica muito interessante, graduada. Os cursos de inglês você vai do nível básico para o intermediário, mas ela não necessariamente te proíbe, por exemplo, de entrar no ensino médio se você não tiver concluído o nível intermediário, por exemplo. Então, ela não tem um respaldo legal. Então, essa é uma educação não formal. E a educação informal é aquela que ocorre naturalmente. É aquela que se dá através do seio familiar, das conversas em roda. Quando você vai numa praça e conversa com alguém, ali flui um papo tão interessante, tão construtivo, que te ensina algo. Quando você vai no museu da sua cidade, você aprende alguma coisa diferente. Quando você está aprendendo nas redes sociais, quando você faz, por exemplo, uma participação num podcast, quando você realiza, por exemplo, uma caminhada, e aí você vai estar educando a si mesmo sobre o ponto de vista do corpo, da mente, do espírito, enfim, a educação informal, ela é um processo tão natural que ela pode ocorrer em qualquer espaço. E é justamente isso que eu queria focar hoje com vocês. A educação espiritual, ela ocorre justamente dentro dessas três esferas. Ela pode ocorrer de uma forma muito formal, através dos cursos de teologia, dos cursos que vão direcionar você mais para esse caminho do estudo teológico, se você tem aquele grande desejo de estudar. Tem os cursos também de ciências da religião, que é uma nova graduação que existe, muito interessante também para quem curte estudar um pouco mais desses aspectos. E aí você entra numa faculdade, você vai precisar de um respaldo legal, você precisa do ensino médio, você precisa da nota do Enem para você ingressar, né? Se você já tiver uma outra graduação, você vai precisar apresentar o seu diploma para você ficar isento, enfim. E aí você pode ter essa graduação de níveis formais e estudar espiritualmente, se aperfeiçoar nesse sentido. E também na educação não formal. Muitas pessoas têm procurado cursos online, muitos pastores, muitas pessoas do âmbito religioso, pessoas também que são psicólogos, trabalham com orientação vocacional, coaching, e hoje trabalham também com estudos direcionados, tanto dos estudos bíblicos, como até mesmo de outras religiões, falando sobre não só uma jornada devocional diária, mas alguns fazendo inclusive cursos sistemáticos, apresentando métodos de ensino, materiais, muito importantes. Então, o ambiente EAD, o ambiente tecnológico, as redes sociais se transformaram num ambiente virtual de aprendizagem, onde a educação espiritual também pode se concretizar. E aí a gente fala muito no âmbito cristão sobre a educação, a nossa jornada pessoal, o nosso quarto secreto, não tem esses jargões que a gente fala? A gente fala sobre o nosso estudo pessoal, a nossa devocional, a nossa jornada diária, que é também um processo de educação espiritual importantíssimo. E aí muitas vezes, e muitos de nós cristãos, nos perdemos nessa etapa, às vezes por nos faltar alguns elementos metodológicos, algumas ferramentas, algum ferramental que não nos deixa continuar a estudar. Então, o interessante da perspectiva da educação espiritual, entendendo nessas três esferas, pode ajudar a gente, como me ajudou, a potencializar o nosso autoestudo, a potencializar e a gente alcançar aquilo que eu sempre tenho falado aqui na nossa Parafuso, que é sobre o propósito. Muitas das vezes a gente não consegue começar porque a gente não sabe nem aquilo que a gente quer estudar. Na verdade, a gente sabe que a gente precisa, a gente tem aquele desejo no nosso coração, mas a gente não tem um direcionamento. Por isso que eu tenho falado tanto sobre um passo anterior da sistematização do estudo, da sistematização do ensino, da nossa disciplina, da nossa questão organizativa, pessoal, organizacional interna e pessoal metodológica, para que a gente possa continuar com isso. Então, eu tenho percebido, e isso tem me ajudado bastante, que a gente ter o nosso propósito muito claro nos ajuda a direcionar o que a gente vai estudar, nos ajuda a continuar, a estabelecer aquilo do tipo assim, por onde eu vou começar a estudar a Bíblia hoje? Sabe? Vou deixar o Espírito Santo me conduzir. Aí abre a Bíblia, assim eu falo comigo.
Gente, não estou desmerecendo esse ato, até porque dentro das 3 dimensões que eu acredito que nós somos formados, né, na dimensão integral, a dimensão espiritual, a dimensão física, a dimensão emocional, isso acontece. Estar aberto e sensível a essa dimensão espiritual é muito importante, até porque essa educação espiritual não ocorre se não tiver uma intervenção sobrenatural no âmbito natural. Mas é importante também que a gente crie hábitos de sistematizar isso, até para que a gente tenha muito mais resultados nessa conexão com o sobrenatural, com aquilo que vai nos potencializar a chegar nos nossos objetivos. Então, é importante também que a gente tenha isso muito claro, que a educação espiritual e essa sistematização, ela vai ocorrer em todas as áreas das nossas vidas. Ela vai ocorrer, inclusive, na nossa jornada pessoal. Então, acompanha comigo aqui mais alguns vídeos sobre isso, pra gente falar um pouco mais sobre essas etapas e esses caminhos que eu quero te ajudar a percorrer, assim como tem me ajudado, quando eu tenho criado muitas ferramentas, e dar dicas para vocês de ferramentas que eu utilizo, né, de pessoas que estão criando conteúdos, né, sobre isso, e livros, obviamente, né, que é uma base muito importante, e-books hoje digitais, videoaulas, né, e mais pra frente a gente vai conversar sobre outros temas e eu já vou dar um spoiler aqui sobre e como, Daniela, a gente ter certeza de que aquele conteúdo, ele é um conteúdo confiável, né, que aquele interlocutor ali, ele tem um respaldo, uma autoridade acadêmica, uma autoridade, como a gente está falando do âmbito espiritual para te ensinar alguma coisa. É preciso uma validação da educação formal sobre isso, é um tema também muito importante, eu quero ajudar você a pensar sobre isso na hora que você vai escolher a tua rota de estudos, porque você pensar criticamente sobre aquilo que você escolhe ler, escolhe estudar, vai ser muito importante. E também você ter um discernimento não apenas espiritual, mas um discernimento crítico importante para descobrir que bases e que referências essas pessoas estão usando, em que berços e que águas elas beberam para que pudesse estar ensinando dessa maneira, qual é a linha que ela está entendendo, que ela está tentando me passar. Então você entender também o pano de fundo, através não só do discurso, mas também dos materiais apresentados, das referências bibliográficas e da formação dessa pessoa, é muito importante para você escolher quais são os materiais e recursos e livros, enfim, e técnicas que você vai adotar. Então é isso. Vamos continuar aqui comigo e a gente vai falando mais sobre educação espiritual ao longo desse processo. E aí, tchau, tchau.